atendendo a milhares de pedidos de uma pessoa só. Vamos falar hoje sobre a questão das tatuagens no caminho espiritual. O nosso seguidor enviou a seguinte questão: nós temos um grupo no WhatsApp e tem muita gente com dúvidas sobre tatuagens. Uns acham que faz mal para o corpo, outros acham que não. Se puder fazer um vídeo explicando, ficaríamos muito gratos. Quem fica grato pela sugestão sou eu. Não é sempre que tem alguém sugerindo vídeo para o canal, né? Inclusive, nosso amigo, o Yuri Levi, lá do canal Atma Vidya, ele já falou sobre a questão das tatuagens no caminho espiritual. Mas nós podemos abordar e ampliar um pouco mais o assunto. Bom, lembro vagamente que uma vez eu ouvi alguém falar sobre o Vale dos Tatuados, um local específico no umbral onde estariam os tatuados, ou que iriam para lá pessoas que tivessem tatuagens. Ah, peraí, cara, eu tenho tatuagem, então quer dizer que eu vou pro Vale dos Tatuados? Não! Não! Bom, ao ouvir falar esse termo Vale dos Tatuados, eu fiquei intrigado e fui pesquisar sobre o assunto. E eu acabei descobrindo que tem até um livro espírita com esse título. Então, o Vale dos Tatuados representa um local no umbral onde indivíduos tatuados estariam lá agrupados para diluir os seus débitos kármicos. Débitos esses gerados por conta de terem tatuagens em seu corpo. Bom, nas minhas pesquisas, então, eu encontrei esse livro, dei uma olhada nele e eu separei alguns pontos, então, para a gente comentar, para a gente entender o que está sendo explicado no livro e vamos tentar trazer a nossa visão, então, sobre esse assunto. A primeira questão a ser analisada é que nós não podemos ser literais, ou seja, nós não podemos levar as coisas ao pé da letra. Isso significa que não é o fato de você ter uma tatuagem ou estar pensando em fazer uma, que você vai ser automaticamente direcionado para lá depois do seu desencarne. Porque se nós formos literais em nossas interpretações e conclusões, nós vamos acabar percebendo que isso chegaria ao ridículo, porque isso significaria que todo o bem, todas as coisas boas que você tivesse feito aqui na sua encarnação, seria automaticamente anulada por conta de você ter o seu corpo marcado por uma tatuagem. E isso seria um absurdo tão grande como aquela passagem da Bíblia em que o Paulo de Tarso teria dito que não são as tuas ações que te direcionam para o céu, mas seria a tua fé. Então quer dizer que a crença é superior à moral que o indivíduo viveu? Óbvio que não, um absurdo. Duvido muito que Paulo de Tarso teria dito isso. Então, da mesma forma, não significa que você possa ter feito todos os bens, ter ajudado tantas pessoas quantas você encontrou, que você fez altas mudanças em sua vida, mudou hábitos, reviu conceitos, mudou seu comportamento, largou vícios, e aí só por causa da tatuagem você, vai para um umbral. Absurdo, ridículo. A segunda questão é que nós precisamos compreender como funciona o agrupamento de indivíduos que vão, então, para regiões umbralinas. O que acontece é que o que vai determinar a nossa aventura, ou o nosso bem-estar, ou encontrar uma zona de equilíbrio ou de desequilíbrio após o nosso desencarne, ou vai ser determinada pela nossa vibração. Então, se eu sou um indivíduo muito desequilibrado, é óbvio que não tem como eu ir para uma colônia espiritual de luz, de equilíbrio, de harmonia e de paz. É óbvio que eu vou para as zonas inferiores e ficar provavelmente vagando por essas regiões. Acontece que alguns indivíduos que têm um poder mental maior, mais amplo, eles começam a atrair outros indivíduos de mentalidade parecida, mas com um poder mental menor, e a partir do momento em que indivíduos são atraídos para uma causa de rebeldia, de revolta, ou para manifestar toda a sua ira contra as leis divinas, então eles começam a formar agrupamentos de indivíduos que têm as mesmas características. Não foi nenhum ser evoluído, nenhum mestre ascensionado que criou um local, um umbral,
e tá a dedo escolhendo quem vai para cá, quem vai para lá, quem vai para outro lugar. Não é assim que funciona. Então, se de fato existe um local no umbral com indivíduos com essas características, é muito provável que esse agrupamento, então, foi formado através do poder mental de um indivíduo ou dois mais rebeldes que acabou conseguindo atrair outros indivíduos com mentalidades afins para expressar algum nível de rebeldia. E a terceira questão, talvez a mais importante, é que nós precisamos avaliar o que a tatuagem representa em nível psíquico, emocional, mental para cada um desses indivíduos. Então eu vou ler agora um pequeno trecho desse livro e vamos analisar o que essa passagem tem a nos dizer. Aqui é o Vale dos Tatuados? Perguntei. Sim, aqui é o Vale deles. Gessé, mas existem tatuados boa gente. Mesmo assim ele vem pra cá? Não, aqui se encontram os comprometidos. Porém, todos aqueles que estragaram sua roupa perispiritual terão de pagar ceitil por ceitil. Como assim? Pode explicar? O perispírito é a veste do espírito, e o corpo de carne é a veste do perispírito, quando o homem está encarnado. Se agredimos o corpo físico, o perispírito é agredido. Olha aquele grupo ali. Seus componentes tatuaram todo o corpo. Corpo e perispírito foram agredidos. Vamos atentar para essa explicação. Nesse trecho em que o mentor espiritual diz o seguinte: eles estragaram a sua roupa perispiritual. Bom, se esses indivíduos que lá estão danificaram o seu perispírito, é porque aí houve um abuso. Cara, tem gente que tatua rosto, língua, cabelo, cabeça, bilau. Enfim, tem cara que tatua de tudo, que cobre seu corpo todo com tatuagem. Onde há abuso de qualquer natureza, significa que aí existe desequilíbrio. E onde há desequilíbrio de qualquer natureza, certamente vai haver um prejuízo ou um certo estrago ao corpo perispiritual. Esse é o primeiro aspecto que precisa ficar claro. O segundo aspecto é a gente analisar e procurar entender o que leva um indivíduo a cobrir, por exemplo, todo o seu rosto, a cobrir todo o seu corpo, descaracterizar profundamente o seu corpo físico, se enchendo de piercing. Tem gente que coloca, por exemplo, algum tipo de metal embaixo da pele, alargador na orelha, osso atravessado na pálpebra, enfim. Não precisa ser nenhum psicólogo para entender que aí existe uma questão de desequilíbrio profundo em nível mental e emocional. Então perceba que o problema não é a tatuagem em si. O problema é o desequilíbrio que veio a trazer como resultado uma tatuagem. Continuando no livro, então. E por que eles vieram parar aqui, Gessé? Eles se agrupam fugindo das criaturas normais. Querem chocar a sociedade. Vamos atentar agora para estas pequenas palavras, para esta expressão. Chocar a sociedade. Quer dizer, esses indivíduos, alguma coisa, existe um conflito, provavelmente muito grande, entre o estilo de vida desse indivíduo, entre aquilo que ele entende como suas verdades, como aquilo que deveria ser utopicamente talvez um mundo perfeito, e a realidade da vida em si. É óbvio que muitos de nós, muitas vezes, encontramos algumas questões em que nós não compartilhamos, que nós não concordamos, mas isso não significa que nós tenhamos algum nível de rebeldia ou de não aceitação da realidade como ela é. Então, se esses indivíduos querem de algum modo chocar a sociedade, isso representa talvez uma fuga, uma forma bastante desequilibrada de dizer que eu não compartilho da sociedade do modo como ela é, e por causa disso eu vou procurar uma forma de chamar atenção. Agora vamos falar sobre um outro aspecto, a questão da simbologia das tatuagens. Eu, por exemplo, eu tenho uma tatuagem. O que essa tatuagem representa para mim? Como você pode ver aí na imagem, eu tatuei a palavra Namastê, que, como a maioria de vocês sabem, é uma saudação oriental que significa o divino em mim, saúde ao divino que existe em você. E logo atrás da palavra Namastê tem o desenho de uma flor de lótus, que também a maioria de vocês devem saber, é o símbolo da iluminação espiritual. Então o que isso representa para mim? Para mim representa uma ferramenta
algo que vá o tempo todo me lembrar da minha necessidade de respeito por todos os indivíduos, da necessidade que nós humanos temos de tratar o outro ser, de tratar a natureza, de tratar todas as criaturas como seres divinos, porque aí realmente existe um divino, e o mesmo divino que habita em mim está habitando em todos. Por isso eu devo o máximo de respeito e de reverência a tudo que existe. É uma forma de eu estar o tempo todo me lembrando desse comportamento que eu quero cultivar em mim. E a flor de lótus, óbvio, é o objetivo, eu acho que da maioria de vocês, da maioria de nós, o meu objetivo, que é a iluminação espiritual. Então, se você está afim de fazer uma tatuagem, não tem problema nenhum. Não se preocupa, você não vai para o Vale dos Tatuados só por ter uma tatuagem. O que precisa ser visto é o que isso representa para você e o que está motivando você a fazer isso. Em Jundiaí, Gente, eu engasguei comigo mesma. E o que está motivando você a fazer essa tatuagem. Agora, o que vai determinar a nossa aventura espiritual, seja antes ou depois do desencarne, creio que principalmente depois, é a nossa vibração. E a nossa vibração é determinada por nossos pensamentos, por nossos sentimentos e por nossas ações. Se estamos vivendo de um modo harmônico com a natureza, com os animais, com o ser humano, comigo mesmo, com a vida de uma forma geral, se eu estou procurando a cada dia elevar a minha vibração, procurar me melhorar, me transformar, vibrar mais amor, mais compaixão para com a vida de uma forma geral, então é óbvio que a minha vibração ela vai ser boa. O que não pode acontecer é, por exemplo, o indivíduo encontrar uma fuga em se marcar o corpo, em se fazer tatuagem. Por exemplo, hoje eu estou triste, estou deprimido, vou fazer uma tatuagem. Mais ou menos como aquelas pessoas viciadas em compras, que está triste, deprimido, está estressado, vai no shopping, gasta toda a fatura do cartão de crédito, ou enche a cara de doce, enche a cara de bebida alcoólica. Isso representa fuga, não representa um tratamento íntimo e uma transformação moral, porque aí você vai estar ocultando o sentimento de si mesmo e não vai estar procurando trabalhar para melhorar esse aspecto em si. Autoconhecimento e reforma íntima não podem cessar jamais. O recado por hoje é esse. Espero ter esclarecido a pergunta, espero ter esclarecido a questão. Agora dá licença que eu vou tomar um banho de chuva lá fora, porque o dia tá lindo. Até a próxima!